Começamos mais uma aula do nosso canal de concursos e vamos discutir redação. E vamos escolher um tema para discutir, que é o tema talvez mais comum dos últimos anos e que será ainda comum por vários anos, que é o tema inteligência artificial. Se não caiu na prova de concurso que você fez, vai cair numa prova que você vai fazer em breve, de alguma forma. Então, escolhi esse tema por ele ser muito popular e vou tomar como base textos que foram ofertados na prova do EAO-EAR, que é o concurso da Aeronáutica, de 2025, cuja prova, na verdade, é feita em 2024. Mas aproveitei que era esse tema, porque no fim das contas é um tema popular. Se você não me conhece, fique sabendo que meu nome é Eudemário e eu sou professor universitário de Universidade Federal e autor de livro técnico também de engenharia elétrica. Portanto, entendo um pouquinho como escrever ainda mais um texto de 30 linhas. Então, acho sim que posso dar uma contribuição. Mas não, eu não sou professor de redação e não pretendo substituir as dicas que o seu professor de redação está te dando para concursos, mas sim adicionar alguma coisa. Se houver alguma coisa conflitante, você vai, por sua conta, escolher as dicas que você quer seguir. De forma geral, isso não é exato, não é uma prova de matemática no qual a resposta é sempre 1 ou sempre menos 1. E uma delas está certa e outra obrigatoriamente está errada. O texto de redação, várias pessoas tiram notas altas escrevendo de formas diferentes. Tá tudo certo. Como base, eu vou deixar também esse texto para você, está na descrição do vídeo, você vai poder fazer um download. E vou começar lhe dizendo que aqui, obviamente, vai ter o link para essa videoaula, caso você tenha recebido apenas o PDF. Aqui vai ter o QR Code e vou lhe dar sugestões de leituras para tratar de IA. Mas a ideia não é tratar de IA de forma técnica, porque eu não sou especialista sobre nenhum ponto de vista. É sobre os impactos que talvez ela venha a ter em nossas vidas. Talvez ela venha a ter, porque no fim das contas são suposições. As pessoas gostam desses temas que causam um bom debate no botequim, tomando cerveja ainda mais e comendo amendoim, mas eu não vim aqui fazer isso. Ainda que na própria redação eu tenha que ter um ponto de vista, eu não me tornei especialista porque eu li 2, 3, 4, 5, 6, 10 livros que seja sobre os impactos que a IA vai ter em nossa vida. E não li para fazer a redação. Eu simplesmente tinha uma cultura prévia a respeito e venho aqui dar sugestões a você. São esses dois textos aqui que eu dou sugestões, inclusive porque há grande chance deles aparecerem em provas de concurso, porque são obras que estão se tornando, a cada dia que passa, mais relevantes e mais discutidas. Então, de alguma forma, isso vai fazer impacto, vai ter algum impacto em sua vida, se você for, em especial, uma pessoa que lida com engenharia e tiver de andar em ambientes mais culturais, onde precisa conversar sobre coisas diversas com argumentos sólidos, como, por exemplo, numa prova de concurso. Vamos lá. A primeira sugestão é Uma Breve História da Humanidade. Ambos os livros são do autor Yuval Harari. Olha só, Uma Breve História da Humanidade trata a respeito do fato de que, segundo o autor, a gente vive coletivamente se unindo através de mitos, mitos de natureza religiosa, mitos de natureza ideológica, só que tem um porém. Esses mitos que fizeram a gente construir as sociedades, as sociedades, que a gente tem mais de uma pelo mundo, as sociedades da forma como a gente entende, eles não vão ser a solução para o grande problema que teremos no futuro, que é o fato de que, com a IA evoluindo, significa dizer que parte das tarefas feitas pelos seres humanos poderão ser feitas de forma automática por inteligência artificial e, portanto, um monte de gente, uma grande parte da população, se tornará irrelevante. E os mitos que a gente conhece, que são baseados em religiões teístas, por exemplo, cristianismo, islamismo, judaísmo, ou mitos de natureza ideológica, esquerdismo, liberalismo, feminismo, entre outros ismos mais, nenhum deles tem solução para esse grande problema que vai ser criado quando a IA evoluir de tal forma que muitos seres humanos se tornem relevantes, devido, obviamente, à falta de trabalho, porque o trabalho já vai ser feito por robôs baseados em IA e a IA de outras formas possíveis que a gente não consegue nem imaginar hoje. Aqui tem um outro livro do mesmo autor, Homo Deus.
Esse aqui trata não mais sobre o passado e sobre os mitos do passado, mas trata mais sobre o futuro, sobre o fato que, além da evolução da IA, da inteligência artificial, os seres humanos vão fazer upgrades em seu próprio corpo, de tal forma que a IA passa a ser integrado ao próprio corpo do ser humano e que os seres humanos, obviamente que farão upgrades, serão os mais ricos e, como se não bastasse, parte desses upgrades também tornarão a vida do ser humano bem extensa. Então, muita gente rica vai viver muitíssimo tempo, segundo o próprio autor, de forma eterna, e, como se não bastasse, vai ser um super-humano, um sobre-humano. Eu não me lembro o termo que ele usa exatamente no livro, mas acho que dá para entender, né? Um humano além das características humanas que a gente conhece. E um monte de gente não vai ter esse upgrade. Mais uma vez a questão, essa população vai ser irrelevante. Não é desempregada porque não sabe fazer uma tarefa disponível no mercado de trabalho. Não é como hoje, em 2025, que a gente fala a respeito de que existem vagas de TI e as pessoas não estão qualificadas para assumir as vagas. É o fato de que as pessoas são irrelevantes. Não existirão essas vagas. É sobre isso que ele está falando, sobre o fato de haver uma população que haverá, segundo o autor, uma população gigantesca que será irrelevante e parte disso se deve também à evolução da IA. São dois livros que eu dou como sugestões que vão te ajudar muito em relação a vários concursos no futuro e do ponto de vista da cultura também eles são fantásticos, vão te servir para outras argumentações mais. Dadas essas duas dicas, a gente vai discutir aqui pensando com foco em concurso. Dê as sugestões porque de alguma forma elas apareceram na minha redação. Como eu disse, eu peguei a prova do EAO-EAR, mas podia ser de qualquer outra prova. Vamos lá. Ele dá 3 textos, texto 1, texto 2, texto 3, como sendo motivadores. De forma geral, os concursos não dão textos dizendo use eles como base. É no sentido de use esses textos como motivadores e argumente a respeito de tal tema. É isso que ele faz. Vamos lê-los aqui juntos. Vou aumentar um pouquinho. Acho que eu consigo aumentar. Não, não consigo aumentar, não. Acho que tem que ser esse tamanho aqui, mas acho que é suficiente mesmo no celular. Como a inteligência artificial está impactando a nossa vida? Vamos ler aqui juntos. A inteligência artificial mudou definitivamente as nossas vidas para sempre. Eu fiquei com a raiva quando li isso aqui, mas depois te falo por quê. Acho que já está até óbvio, né? Essas mudanças afetaram de forma profunda tudo ao nosso redor, na maneira como interagimos com o mundo externo, desculpe, nas nossas relações pessoais, no nosso trabalho, no acesso às informações, etc. Digamos que a IA já é um componente essencial das nossas vidas. É impossível saber exatamente até que ponto o desenvolvimento tecnológico da IA irá influenciar o nosso modo de vida. Tudo isso, na verdade, faz parte do processo evolutivo que acompanha o ser humano há milênios. É indiscutível que a IA mudou o modo de vida das pessoas, mas é certo que o seu desenvolvimento traz consigo novidades e avanços pela ciência, mas que merecem constantemente uma reflexão. No atual estágio de evolução da IA, que segue seus primeiros passos, o nosso mundo conhecerá inúmeras possibilidades que podem ser fantásticas aos olhos do passado. Essa transformação radical na forma como vivem os seres humanos cria a necessidade de que desenvolvamos novas habilidades. Esse texto é de 2023 e no próprio texto é conflitante, porque ele fala a respeito do impacto que vai ter no futuro e que é desconhecido, que vai ser grande, mas ele começa dizendo que a IA mudou definitivamente nossas vidas para sempre. Não, ela vai mudar definitivamente nossas vidas para sempre. Mas se hoje a IA deixasse de existir, o impacto que a gente teria abril de 2025 não é grande como se deixasse de existir, por exemplo, a eletricidade, o celular, as telecomunicações. Então vamos com calma, a gente está falando de um processo que está em andamento e que a modificação, a mudança, a alteração, o upgrade está sendo rápido, mas o texto é conflitante em relação a isso. Então, fica só esse meu comentário. Eu achei o texto pessimamente escolhido, ainda mais porque ele não fala nada. Esse texto 1 aqui é completamente desnecessário. Quem precisa ler isso aqui como estímulo para discutir IA? Escolheram, deixa para lá, não é culpa minha. Texto 2.
DCTA desenvolve protótipo de ambiente de simulação de cenários operacionais. Lembre-se que a prova é da aeronáutica, então ter um viés militar em algum dos textos, a gente imagina que faria parte, e ter um viés militar na nossa argumentação também tem que fazer parte. Da mesma forma que se for concurso para outro fim, por exemplo, da Embrapa, você vai ter que ter algum contexto relacionado com a melhora do agronegócio integrado à IA. Isso faz parte e a argumentação tem que se desenvolver com base também na entidade, no órgão que está propondo a prova. Instituto de Estudos Avançados, IEAV, unidade pertencente ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, em São José dos Campos, São Paulo, desenvolveu o primeiro protótipo de um sistema computacional capaz de simular diversos cenários operacionais de interesse da Força Aérea Brasileira. Ok, característica militar. O protótipo de ambiente de simulação aeroespacial, ASA, foi demonstrado ao Estado-Maior da Aeronáutica, EMAE, no mês de agosto. O projeto tem por objetivo criar um ambiente capaz de simular os mais diversos cenários operacionais, proporcionando informações suficientes para que auxiliem na tomada de decisão. O ambiente de simulação aeroespacial, o ASA, realiza simulações construtivas, isto é, simulações que utilizam agentes computacionais capazes de tomar decisões próprias utilizando inteligência artificial, IA. Simulações dessa natureza, quando empregadas no processo decisório para prever possíveis resultados de combates, podem auxiliar não somente na definição estratégica dos cursos de ação, como também na reavaliação de táticas e técnicas empregadas. Na próxima fase do projeto, está previsto o desenvolvimento de novos modelos, tais como aeronaves de ataque, aeronaves de controle e alarme em voo, radares de solo e sistemas de bateria antiaérea, de modo a viabilizar a simulação de cenários mais complexos. A ideia é que se analise a possibilidade de desenvolver diversas extensões do ASA, desde aplicações a jogos de guerra até o treinamento dos pilotos. A proposta mais promissora, segundo o que os pesquisadores têm observado como tendência em outros países, é a de aplicar a inteligência artificial desenvolvida no projeto ao treinamento dos pilotos de combate em um centro de simulação. A IA, ao combater contra seres humanos reais, pode aprender com eles como eles tomam suas decisões e aprimorar seu comportamento. Por outro lado, os pilotos podem identificar melhor as fragilidades de suas táticas, já que é possível compreender a lógica de funcionamento da IA. Esse processo promove o amadurecimento da IA com o objetivo de ser embarcada em aeronaves reais no futuro e, ao mesmo tempo, uma melhoria na qualidade do treinamento dos pilotos, aponta o desenvolvedor do ASA, Ambiente de Simulação Aeroespacial. Então, a gente está vendo aqui um texto que tem características militares falando que a IA pode criar um ambiente para treinamento de pilotos e que no futuro esse ambiente, após desenvolvido, pode ser embarcado em aeronaves reais para combates reais, sendo que a experiência em combate foi adquirida, inclusive, sem combate, nos próprios treinamentos. E, obviamente, isso aqui tem um forte apelo militar, conforme característica da própria prova. Texto 3. Armas autônomas. Como o uso de IA pode levar a guerra a outro patamar. O exército norte-americano... e só uma coisinha. Esse texto 2 do CTA é de 2020. Já esse aqui de armas autônomas é de 2023. O exército norte-americano está intensificando seu compromisso com o desenvolvimento e uso de armas autônomas. Informação confirmada em uma atualização de uma diretriz do Departamento de Defesa. A atualização, lançada em 25 de janeiro de 2023, é a primeira em uma década a se concentrar em armas autônomas de inteligência artificial. Este mês, um importante fabricante russo anunciou planos para desenvolver uma nova versão de combate de seu robô de reconhecimento
Marker, um veículo terrestre não tripulado para aumentar as forças na Ucrânia. Os defensores de sistemas de armas inteligentes argumentam que a tecnologia manterá os soldados fora de perigo, já que não precisam estar no fronte. Também permitirão que decisões militares sejam tomadas em velocidade sobre-humana, promovendo uma capacidade defensiva radicalmente aprimorada. A primeira coisa aqui, ó, os defensores de sistemas de armas inteligentes argumentam que a tecnologia manterá os soldados fora de perigo, já que não precisarão estar no fronte. Os soldados do exército que têm as armas autônomas, né? Porque do outro lado, se não houver armas autônomas, os outros soldados estão, os adversários, os inimigos, estão em mais perigo ainda, que estão concorrendo, ou guerreando, melhor dizendo, contra máquinas extremamente treinadas, porque elas são treinadas também, já que uma rede neural, para que ela funcione, ela exige treinamento. A única coisa é que é treinada com quantidade de dados que o ser humano não conseguia na vida inteira absorver para tirar qualquer tipo de conclusão, enquanto a máquina ela consegue fazer isso. E ainda consegue fazer isso de forma integrada, porque cada uma das máquinas tem alguma autonomia, mas ao mesmo tempo elas podem estar associadas via comunicação com um sistema central e atualizar sua própria autonomia. Durante a guerra, surge o software versão 1.0, depois tem a versão 1.1 a 1.2, e a máquina vai somente com a atualização de software ficando melhor. Novos mapas vão sendo atualizados, coisas desse tipo vão melhorando, ou seja, a máquina fica ainda mais poderosa. Esses textos são motivadores. Eles não dizem que você deve escrever sobre essas coisas. Olha só como tem aqui a proposta da redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação e atuação profissional, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade formal da língua portuguesa, com no máximo 30 linhas e com letra legível sobre o seguinte tema: quais os impactos do avanço e da utilização da inteligência artificial na sociedade? Você não precisa apontar todos os impactos do mundo, porque, inclusive, você não se tornou especialista de IA porque leu esses 3 textos e porque leu 2 ou 3 livros a respeito. É uma redação de 30 linhas. A única coisa que eu vou falhar aqui de forma clara é letra legível, porque eu uso uma mesa digitalizadora e eu quero escrever aqui. Eu tentei fazer no tempo da prova também. Porque se eu pegar um tempo infinito para preparar uma aula, a minha redação sai surreal. E a redação surreal não tem sentido. Uma redação onde eu posso ficar revisando tudo de forma infinita. O objetivo não é encontrar a redação perfeita. É a redação que pode ser feita num tempo hábil de prova. Então, eu me coloquei também nessa posição de tentar fazer de forma ágil. Atenção! Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. Ou seja, você não vai poder só descrever coisas. Ele está dizendo para assumir posicionamento. Ah, se você começar a descrever pura e simplesmente, sem dizer, de alguma forma, não precisa ser objetiva. Eu concordo, eu discordo, não precisa usar o eu, mas sem nenhum posicionamento, então a sua nota tende a baixar. Privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento. Dica que não precisava dar, porque a gente estaria privilegiando isso mesmo no texto argumentativo, né? Apresente argumentos convincentes que fundamentem o seu ponto de vista. Então, você tem que basear a sua argumentação em algum tipo, como é que eu diria? Ele diz aqui de forma bem clara, né? Utilize argumento que fundamente, ou seja, não argumente sem nenhum tipo de fundamento. Não é simplesmente a sua crença a respeito de como o mundo vai ser. É baseado naquilo que você acha que o mundo vai ser, sobre a influência da IA, baseado, obviamente, na sua experiência profissional e na sua experiência pessoal, de cultura que você adquiriu, por exemplo, lendo livros que tratem sobre esse assunto. Aqui estão em verde algumas dicas minhas que eu vou lhe dar. Essas dicas eu vou lhe dar em todas as redações. Primeira, não vomite dados. Não é porque você sabe um monte de informações numéricas, de regulamentação, de lei, de código, que você vai ficar dizendo isso no texto, porque seu texto vai ficar chato e você, ao ficar descrevendo muitos dados, depois não tem tempo para argumentar a respeito desses dados. Então, não vomite dados. O cara não está lá para ficar lendo você
dizer dados e números de lei. Use comparações sempre que possível. Quando for possível para você, não explique a coisa A e depois a coisa B. Tente explicar a coisa A e B simultaneamente, porque isso ajuda a você escrever de forma mais compacta mais coisas, porque através da comparação fica mais fácil a gente argumentar duas coisas, porque uma ajuda a argumentar a outra. Então você não precisa escrever talvez tanto. E 30 linhas parece muito para muitas pessoas, mas só para quem não tem o que falar. Para quem tem o que falar, 30 vai parecer pouco. Faça um texto fluido, com conexões entre os parágrafos. A conexão não significa dizer que você deve, de alguma forma, fazer com que o texto seja como se fosse um poema, no qual você está falando da flor, primeiro tem que falar do caule, depois tem que falar das pétalas e assim vai. É que você tem que falar de uma flor, então você imagina uma sequência lógica que você quer tratar de um ponto de vista, por exemplo, de como a planta é nutrida. Tem a parte do solo que ela pega os nutrientes do solo, tem uma parte que a planta faz a fotossíntese, então você precisa falar de forma organizada para que a pessoa entenda sobre nutrição da planta. E não adianta você falar de planta de forma aleatória em cada um dos parágrafos. Então, tem um ponto de vista e você vai focar na nutrição. Começa falando da nutrição sobre o ponto de vista da fotossíntese, depois fala nutrição sobre o ponto de vista é, dos nutrientes absorvidos pelo solo, de como isso se dá na própria planta e termina com umas considerações finais. É sobre esse ponto de vista de fluidez, de não fazer 4 parágrafos aleatórios. Aí tem uma dica que eu lhe dou. Qual é a dica que eu lhe dou? Ah, só uma coisinha. Eu sei que isso aqui tá feio e você não tá enxergando direito. E eu até me esqueci de colocar logo aqui, ó. Eu fiz também bonitinho, mas eu tive de fazer de forma ágil para que a prova servisse para mim, para que minha dica servisse para você no tempo hábil da prova. Então eu fiz com a minha letra, mas tem aqui também, eu fiz depois organizado para você. Aí eu organizei o que eu quero nos 4 parágrafos. Não disse que eu fiz isso exatamente nos 4 parágrafos. Eu tive de organizar meu pensamento. O que é que eu pensei nos parágrafos? O primeiro, como a IA influencia em nossas vidas hoje? Auxilia nos estudos, matemática a línguas, auxilia nos projetos, faz parte do código e sugere parâmetros de projeto. Por exemplo, uma IA pode sugerir a você dimensões, ela pode sugerir ângulos no projeto. Você pode, inclusive, a depender do software, pedir que ela faça quase tudo para você, ela faz e ela sugeriu quase o projeto inteiro e você faz o refinamento. Por exemplo, só beber uma água, eu também tenho direito. Parágrafo 2. Olha o que eu pensei. Como influenciará nossas vidas mais fortemente? Influenciará, que eu estou pensando em futuro. Algoritmo de IA poderá analisar sintomas e resultados de exames médicos, além de histórico médico, para receitar medicamentos e tratamentos de saúde. Quando foi empregado em robôs para auxiliar ou substituir humanos em tarefas que exigem tomada de decisão, gerando desemprego e em trabalhos braçais intelectuais. Aqui tem a primeira coisa mais próxima de um ponto de vista. Aqui só para dar uma melhoradazinha, porque se aqui é outro item, então tem que ter um tracinho. É só para dizer que aqui tem um primeiro tomada de posicionamento, que é quando eu falo a respeito que vai gerar desemprego. Mas não somente o desemprego braçal, mas também o intelectual. Porque o braçal também vai deixar de existir quando a IA tiver numa máquina que consiga exercer tarefas que, ainda que sejam mais braçais, exigem do ser humano algum tipo de raciocínio. Tente imaginar que a tarefa de cozinha é uma tarefa parte braçal e parte intelectual. Mas a gente não consegue imaginar um robô cozinhando para a gente num restaurante. Em breve, o robô vai substituir não somente a criação do cardápio, mas também talvez substitua os cozinheiros. É esse o porém. No campo da segurança nacional ou patrimonial, tinha que ter isso, por causa das características dos textos motivadores. A IA pode usar de informações derivadas de sons e imagens, inclusive as que não são perceptíveis aos humanos, para, em conjunto com as informações da regulamentação e ética, tomar decisões sobre ações que as forças de segurança humana ou robotizada devem tomar. O texto ficou um pouco redundante porque eu fiz de forma ágil, né? Mas a ideia é a seguinte: a IA pode nos ajudar a tomar
as decisões de segurança que hoje são tomadas por seres humanos. Só que dentro do algoritmo é o meu posicionamento a respeito disso. As informações sobre regulamentação e ética devem estar incluídas. A decisão não é pura e simplesmente como afastar aquele grupo de 10 pessoas protestando da forma mais ágil possível, mas como afastar de acordo com a ética que se tem em relação àquele público. Por exemplo, se forem vários jovens de 15 anos protestando a respeito da subida do preço do restaurante universitário, que é completamente diferente de você ter 10 bandidos armados confrontando de alguma forma a sociedade. Então, a ética tem que estar lá dentro. Não é a melhor forma, pura e simplesmente, de fazer, mas é a melhor forma dentro de uma ética que existe naquela sociedade específica. E, obviamente, parte da ética vai estar na própria regulamentação, na própria lei que aquela sociedade vive. Então, a regulamentação e códigos éticos que muitas vezes não estão explícitos nas leis. Quarto parágrafo. Mandatório incluir no algoritmo de IA regras de éticas locais para diminuir a chance de decisões serem conflitantes com o pensamento da maioria da população submetida à IA. Aqui, ó, errei de novo, só corrigir submetida. Submetida à IA. Então, note que tem, mais uma vez, posicionamento e meu posicionamento mais forte em relação ao fato de haver a necessidade de colocação de regras éticas e também em relação ao desemprego que vai ser criado. Pronto. Comecei a pensar sobre esse ponto de vista para construir minha redação. Vou ler minha redação agora para você. A letra não ficou tão ok, porque no fim das contas fui eu que fiz no tempo veloz suficiente para ter sentido isso aqui. Primeira dica que eu vou lhe dar. A primeira coisa que eu fiz, eu sei que tem 30 linhas e sei até o fim. E estou vendo isso na hora da prova, né? Não aqui digital, porque digital a gente vê eu vejo por partes. Mas na hora da prova, a folha está lá fisicamente para você. Mas eu fiz a marcação de 1, 6, 12, 18, 24 e 30 linhas para saber mais ou menos o tamanho dos parágrafos. Afinal de contas, 30 linhas, os parágrafos vão ter em torno de 7 a 8. Então, 4 parágrafos eu pensei sobre esse ponto de vista. É esse o espaço que eu estou me dando para escrever as argumentações que eu mesmo quero colocar. Vamos lá. A IA passou a ter recentemente forte influência na vida acadêmica e profissional de muitas pessoas. Eu disse a você através da comparação. Então, eu já coloquei não uma que é a acadêmica para depois falar da profissional. Eu já coloquei as duas juntas porque assim fica mais fácil para o próprio leitor perceber as argumentações. O estudante tem ficado mais autônomo, pois conta com aplicativos que funcionam como um professor particular, capaz de entender uma pergunta imprecisa e de extrapolar a resposta além do interesse inicial do aprendiz. O profissional hoje pode utilizar os referidos aplicativos como uma consultoria particular, e isto o auxilia desde a criação de códigos de computadores até as definições de parâmetros de um projeto de engenharia. Segundo parágrafo. O impacto da IA aumentará quando a regulamentação permitir que aplicativos com algoritmos inteligentes possam decidir sem revisão humana sobre questões relacionadas à saúde ou à educação pública. Por exemplo, os locais que devem receber as primeiras doses de uma nova vacina ou o conteúdo programático de um curso profissionalizante de agronomia podem ser decididos por uma IA que conta com capacidade de analisar uma enorme base de dados econômicos, acadêmicos e ainda culturais de cada localidade. Se a automação eliminou trabalhos repetitivos, a IA irá eliminar muitos postos de trabalho que exigiam conhecimento e interpretação de dados que até então eram possíveis apenas com interferência humana. Pronto, me posicionei. Eu estou dizendo que vai criar desemprego. É esse o meu ponto de vista. As seguranças patrimonial e nacional também podem se beneficiar da IA, pois ela ajudará na estratégia para defender bens ou fronteiras. Mais uma vez eu falo das duas juntas,
patrimonial e nacional. Ou seja, aquilo que eu falo para uma me ajuda a explicar a outra, de tal forma que eu consiga falar mais, ou dizer mais nesse caso, não é falar da prova escrita, né? Dizer mais usando menos palavras, ou seja, nas 30 linhas que eu tenho disponível. Vou repetir. As seguranças patrimonial e nacional também podem se beneficiar da IA. E outra coisa, não deixa de ser posicionamento. Se podem se beneficiar, é porque eu estou achando que vai ser benéfico e isso é uma posição minha. Não estou dizendo que vai atrapalhar. Porque se eu dissesse que fosse atrapalhar, também é um posicionamento. Podem se beneficiar da IA, pois ela ajudará na estratégia para defender bens ou fronteiras, mas também na execução das ações, pois robôs podem exercer tarefas de combate a criminosos ou a uma força inimiga com mais precisão, diminuindo, por exemplo, a letalidade e o tempo do combate. Porém, é mandatório que os pensamentos éticos e morais estejam programados nos computadores que tomarão as decisões, pois estas devem refletir a cultura local, de forma que decisões humanas fossem, sob os pontos de vista ético e moral, similares aos da IA, ainda que esta seja mais rápida e precisa. Último parágrafo. O último parágrafo eu dei ênfase lá atrás ao fato da ética, não foi? Olha, regras éticas. Mas nem sempre aquilo que a gente escreve lá no começo, quando a gente está escrevendo o texto, a gente segue o padrão. E eu fiz questão de manter isso porque seria uma aula falsa. Se eu tentasse fazer de um jeito e parasse e ficasse 5, 6 horas pensando a respeito do assunto. Vamos para o meu último parágrafo para encerrar. A intensificação do uso da IA criará novas profissões, mas tornará muitas outras obsoletas, fazendo com que parte significativa da população se torne irrelevante, seja pelo fato de não serem mais necessárias para tarefas braçais, devido à evolução da robótica associada à IA, nem necessárias para tarefas intelectuais e criativas, pois estas estão se tornando os novos horizontes de atuação da IA. Então, note que meu último parágrafo, eu pensei algo no começo, mas quando estava construindo o texto, percebi que já tinha falado sobre ética de forma suficiente no terceiro parágrafo e preferi focar, por exemplo, na relação vinculada com a geração de desemprego, inclusive para profissões que hoje a gente trata como criativas, inclusive a profissão de professor, que fique claro, viu? Não acho que o professor está imune a IA, não. Só precisa evoluir mais. Dito isso, eu terminei o que eu tinha para falar na aula de hoje. O arquivo está disponível para você na descrição do vídeo. Só vou lhe pedir mais uma vez desculpas pela letra, mas eu precisava escrever de forma manual e precisava fazer de forma rápida para que o texto saísse no tempo do concurso também. Mas escrever na mesa digitalizadora é mais difícil do que se imagina. E é você que me conhece há algum tempo sabe que eu tive um problema no cotovelo. Eu evito também ficar forçando para tornar muito melhor, porque aí fica pior para mim. Eu agradeço a audiência e essa aula fica aqui disponível para você pelo tempo que você precisar. E em breve a gente se encontra em outras dicas para concurso. Até breve!